Olá, seja bem-vindo à nossa live de sexta, essas 3 lives dessa semana. A live de hoje nós temos como tema: não leia qualquer coisa ou não tenha o hábito de leitura. O tema pode parecer estranho porque nós olhamos para o atual cenário do Brasil e nós percebemos que as pessoas leem muito poucos livros. Pouquíssimos livros são lidos, coisa de 3, 4 livros em média cada brasileiro. Então nós temos poucas pessoas que estão lendo poucos livros, e por outro lado você tem as pessoas que estão falando aí: cara, você tem que criar o hábito da leitura, você tem que ter o hábito de ler livros. E isso pode parecer para nós assim estranho, olhar o tema dizendo assim, não tenha o hábito da leitura, porque nós engolimos essa ideia do hábito da leitura como se fosse algo de fato muito bom, porque você olha o cenário atual do Brasil e ninguém lê. Então, se a pessoa criar esse hábito de estar sempre lendo, nos parece algo positivo. Muito bem. Primeira coisa é que, se for pegar o tema ler, ninguém lê nada, ninguém lê nenhuma coisa, isso é mentira. Isso é uma mentira. As pessoas leem muito. As pessoas estão na rede social o tempo inteiro, estão lendo muito, lendo tweets, lendo postagens no Instagram, lendo mensagens do WhatsApp, eles estão lendo muito. O problema é que as pessoas não leem coisas que duram um certo tempo. Elas leem mensagens que semana que vem, leem notícias que semana que vem elas já esqueceram. Coisas que ninguém lembra. Então pensa só, o que você leu na última vez, ontem na rede social, que você lembra? Pouquíssimas coisas você lembra. Então você lê muito. Nós lemos muito, mas nós lemos coisas que não têm densidade, nem merecem ser lembradas, digamos assim. Em contrapartida, você tem as pessoas que estão tentando ler livros, fugir um pouco da rede social, das leituras da rede social, ler livros. E aí que está o problema, porque as pessoas querem ler livros, mas qual o critério que elas usam para escolher os livros que elas querem ler? Tem gente que olha lá, acessa lá na Amazon e pega lá os mais vendidos da semana, o livro que está sendo mais vendido de determinado assunto que ela se interessa, literatura, filosofia, autoajuda, e ela pega e compra aquele que é o mais vendido da semana e sai lendo aquilo. E aí nós olhamos para essa pessoa que chega perto de você e diz assim, estou lendo o livro X, você nunca ouviu falar no livro X, mas você sabe que aquela pessoa está sempre lendo e você diz assim, não, tá bom, porque ela tem o hábito da leitura. E o problema é justamente que existe uma hierarquia na leitura. Não é para sair lendo qualquer coisa. Porque quando você sai lendo qualquer coisa, você está dizendo que a finalidade da leitura é só ler. Se você está lendo, tá bom, porque o importante é estar lendo. Mas não é isso, né? A leitura não serve simplesmente para você estar lendo. Eu leio, vou ler, então se eu estou lendo, está tudo certo. Não, se você está lendo, não está tudo certo. Do ponto de vista, se você quiser só cumprir uma obrigação, marcar lá na sua listinha de atividades do dia que você conseguiu fazer as suas leituras, ok, você conseguiu fazer as suas leituras, marcou um X lá. Mas a leitura não tem uma finalidade em si mesmo. Quando a pessoa escreve um livro, quando um autor escreve um livro, ele tem uma finalidade que é fora do livro. Ou seja, contar uma história, ou te explicar algum conceito, te explicar alguma estrutura na realidade da sociedade e da economia, etc., dependendo do assunto. Então as pessoas estão tentando te mostrar algo que não estão, esses algos, essas coisas não estão no livro. Estão tentando te mostrar pelo livro alguma coisa que não está no livro. Muito bem. Então a gente percebe que ter o hábito de ler simplesmente não basta. Não basta, porque senão você vai estar lendo sem saber muito bem a finalidade. Se você só ler para ter o hábito de leitura, está errado. Então não tem o hábito de leitura. Por que não tem o hábito de leitura? Porque você não pode ler qualquer coisa. Não é para ler qualquer coisa. Quando você vai ler um livro, você pega um livro, qual o critério que você usa? Você usa porque aquele livro tem um peso, ele faz parte de uma história, ele dentro da história daquela matéria, daquela disciplina que você está querendo estudar, daquele assunto que você quer aprender, ele tem um valor importante, você quer entender o que está ali, ou você simplesmente quer sair lendo, sair lendo. Quantas são as pessoas que leem muitos livros, tá sempre lendo, e quando você pergunta sobre o que ela leu, ela não sabe te explicar, ela não sabe dizer, não leu. Ou ela decora
simplesmente a história e 2 minutos depois, uma semana, ela já não se lembra mais. Porque a finalidade era só tá lendo. E tá lendo por tá lendo não significa nada, não vale a pena. Então o critério quando a gente quer escolher uma leitura deve ser um critério de valor. Nós precisamos buscar um valor na leitura. Só que quando nós vamos encontrar o livro, a gente não sabe se o livro é bom, se o livro tem valor. Então nós precisamos olhar para a história, né? Qual que é o impacto na história daquele livro, né? A gente chama que os livros que causaram... Nós chamamos os livros que causaram um impacto muito grande na história, que inauguraram modelos e por aí vai, de clássicos, né? Então quando você vai ler, você lê um clássico. Você toma um clássico na sua mão e vai ler. E aí, é porque agora eu tenho um hábito de leitura de ler clássicos. Não serve também, né? Porque nós vamos cair no mesmo problema. Você está até com um livro bom na mão, mas você não sabe muito bem por que você está com aquele livro bom. Então você precisa ter muita consciência, o seu horizonte de consciência está muito bem estabelecido para que você possa pegar um livro que é clássico e ler aquele livro, tentando acessar o conteúdo que está naquele livro. Quando você lê, simplesmente por ler, ter um hábito de leitura, você não está preocupado com um negócio que a gente chama de cultura. A cultura, adquirir cultura, se é a sua finalidade, né? Você cultivar o seu espírito, isso virá pela leitura ou virá por outros meios. A leitura é um meio privilegiado, né? Mas se você assistir uma aula, se você alguém te contar uma história, se você for no museu e observar algumas coisas, isso também faz com que você adquira cultura. Então, não basta ter bons livros também, não basta ter bons livros, mas você precisa ter intenções corretas, né? Você precisa ter motivações corretas. Porque se você não tiver as motivações corretas, a sua inteligência se tornará lesada, ficará lesada. Porque a inteligência foi feita para alcançar a verdade. A finalidade da inteligência é alcançar a verdade. Então se você não lê com essa finalidade de alcançar a verdade, ou você lê péssimos autores, livros muito ruins, mas porque está todo mundo lendo, você lê, e porque você tem o hábito da leitura e você não tem muito critério na hora de estabelecer quais são as suas leituras, a sua inteligência será lesada. E veja o seguinte, ler um bom livro potencializa a inteligência. Ler um péssimo livro faz o contrário também. Não nos iludamos com a ideia de que se eu ler qualquer coisa está valendo também, porque o importante é eu estar lendo. Não é importante simplesmente estar lendo. Obviamente, alguns livros, né, quando a gente vai estudar, vai ler algumas obras que a gente considera grandes obras da história da humanidade, alguns livros estão muito acima da nossa capacidade. Em determinado momento, nós estamos estudando, começando a ler a literatura universal, a literatura clássica, nós vamos nos topar ali no meio do caminho com uma Divina Comédia, com uma Eneida, e nós vamos perceber que aquele livro talvez esteja muito acima da nossa capacidade. E aí nós precisamos ler outras coisas, né? Tinha uma live gravada aqui, né? Tá aqui no perfil também, sobre um tipo de leitor que é aquele que sempre está rodeando a obra e ele acha que precisa ler um monte de coisa antes, precisa saber até o idioma daquela obra antes de estar lendo e nunca acessa o texto em si mesmo. Obviamente, existe esse tipo de leitor, né? O leitor que simplesmente não tem o prazer de pegar um livro para ler, ele tá sempre se esquivando, né? Ele está sempre colocando empecilho, mas também a gente precisa admitir que alguns livros precisam de uma carga de cultura anterior para serem lidos, né? Então, quando você vai ler, por exemplo, os Lusíadas do Camões, você percebe que se você não tiver lido a Eneida de Virgílio, se você não tiver uma noção do que acontece na história da Ilíada, da Odisseia, aquilo lhe parece um pouco incompreensível. Você não consegue compreender muito bem qual que é a noção do texto, o que o texto está te passando ali, porque existe sim aquilo como um pressuposto. Isso é um pressuposto cultural, né? O livro tem uma cultura, requer uma aquisição de cultura maior do que eu tenho hoje. Mas também existe a questão do vocabulário. Você vai ler um livro antigo, até os Lusíadas que é em português, o português não é o mesmo português assim, habitualmente que nós usamos. Então você precisa enriquecer o seu vocabulário também. Isso vai te mostrar que precisa ter muito esforço, precisa se esforçar um pouco mais para realizar isso.
E tem aquilo que a gente chama também de distância da imaturidade. Você vai ler um livro aqui, você não está muito pronto. E o livro aqui acaba sendo um livro muito pesado porque você não tem a maturidade para ler aquela obra, a obra daquele tamanho, e isso te cansa muito. Então a gente percebe que o hábito da leitura simplesmente, ele não leva isso tudo em consideração. É ler qualquer coisa. Ter o hábito da leitura é ler qualquer coisa. E ler aquilo que está mais aí em voga, está sendo vendido mais, o livro que mais vende. A gente percebe assim, como que as pessoas... eu já fiz essa pergunta numa sala de aula, né? Quem conhecia, tinha ouvido falar de Machado de Assis? Alguém já ouviu falar de Machado de Assis? Alguns alunos disseram que tinha ouvido falar, sabia mais ou menos quem que era, outros nunca ouvi falar. E teve uma sala que eu perguntei se alguém conhecia Machado de Assis e os alunos responderam de uma maneira geral que não conhecia. Então eu passei assim, eu não vou nem perguntar se alguém conhece alguma obra do Machado de Assis. Mas é interessante notar que Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, que as pessoas não conhecem o maior escritor brasileiro, então isso já revela para nós alguma coisa. Mas as pessoas leem muito Paulo Coelho. Então, por que as pessoas leem muito Paulo Coelho e não leem Machado de Assis? Será que é porque o Machado de Assis não escreve tão bem quanto o Paulo Coelho? Não, não é por causa disso. É porque as pessoas não têm critério de leitura. Elas não têm o critério da hierarquia de que alguns autores são mais importantes, são superiores a outros autores e merecem ser lidos. E outros autores não merecem ter uma dedicação numa leitura como a de Machado de Assis. Quando a gente pega o Hugo de São Vito, que vai dizer que nós não podemos, né, desprezar nenhuma ciência e nenhuma escritura, a gente sabe muito bem que até o período que o Hugo de São Vito está escrevendo, ali o século XI, XII, esse período, o que uma pessoa colocava num papel, mesmo que fosse um erro, aquilo foi meditado, aquilo foi assim, de uma honestidade, uma tentativa de expressar alguma coisa que o espírito daquela pessoa estava percebendo. A gente sabia que, mesmo com alguns erros, com alguns problemas ali, você poderia ler e deveria ler aquilo, porque aquilo tinha um valor. Hoje em dia, escrever é um negócio que qualquer um pode escrever, a gente não precisa nem mais de papel. Então, ler qualquer coisa, se dedicar a qualquer coisa, não desprezar todas as ciências, porque está seguindo os princípios do Hugo de São Vito, isso aí é um erro hoje. Porque a gente precisa levar em consideração o contexto que o Hugo de São Vito escreve isso, que não é o mesmo que o nosso. Então, o Hugo de São Vito não estava dizendo assim, tem o hábito de leitura, lê qualquer coisa aí, sai lendo aí as escrituras não só a escritura sagrada, mas qualquer texto escrito por aí. Não, hoje não dá para se fazer isso. E quando a gente olha, por exemplo, que o Machado de Assis, no mercado editorial hoje, ou um Graciliano Ramos e por aí vai, vende muito menos do que os autores como Paulo Coelho, tem um prestígio entre os grandes intelectuais da atualidade, do que um grande escritor como Machado de Assis. Você vai perguntar para as pessoas que estão lendo se elas já tiveram interesse de olhar para os Lusíadas, por exemplo, elas nunca tiveram. A gente percebe que não há critério, você está lendo qualquer coisa. Então, para ler qualquer coisa, é melhor não ler, né? É melhor não ler. Não, mas tá lendo é melhor. A gente pensa assim, né? Se a pessoa estiver lendo, já é uma coisa boa. Não é uma coisa boa, né? Dependendo do que ela está lendo, não é uma coisa boa. Precisa ler grandes obras e saber por que nós estamos lendo aquelas grandes obras e acessar o conteúdo que tem naquelas obras. Poderia dizer que os grandes autores, nas suas obras, escondem um tesouro dentro de um cofre, dentro de um baú. E quando você seleciona muito bem essas obras, você está tentando abrir esse baú e pegar aquele tesouro que está lá dentro. Quando você lê qualquer coisa e não tem muito critério, sai lendo qualquer obra que lhe aparece na sua mão aí, na sua prateleira, você não está levando em consideração se algum autor está escondendo tesouro dentro do baú, ou se o baú está vazio, ou se ele está cheio de vermes e por aí vai. Então, ler por ler qualquer coisa não nos basta. É importante que nós tenhamos um critério para isso. E quando a gente olha a história da literatura, a história da filosofia, a história da teologia, a história da psicologia, a gente percebe que alguns autores têm um destaque muito maior, e não só porque eles têm preferência, mas é porque a obra daqueles caras inauguraram novos modelos, novas tendências, impactaram de uma maneira em que a gente não pode negar, e que se a gente retrocede em relação àquilo que ele falou, nós estaremos perdendo tempo e diminuindo o nosso tamanho, a nossa estatura cultural.
Então é isso, até semana que vem. Um abraço a todos, fique com Deus.